Este padre à sua frente é um pervertido, ele usa o nome da oração para fazer coisas vergonhosas e a garota não sabe o que fazer. Para os outros, isso é apenas um tipo de ritual, uma ação muito normal, mas só ela entende que está sendo assediada. Há apenas alguns dias, a família de Sang-mi se mudou do interior para o distrito de Muji. Assim que chegaram, o pai dela descobriu que havia sido enganado pelo corretor. A prometida casa com jardim aconchegante havia se transformado em um jardim em ruínas que eles não ousavam olhar e o corretor não atendia mais as ligações. Eles usaram todas as economias da família para comprar esta casa e, caindo em desespero, a família de Sang-mi só pôde passar a noite em um banheiro público. Na manhã seguinte, o pai de Sang-mi foi procurar trabalho para resolver as necessidades urgentes da família, mas foi recusado repetidamente. Pela vida de toda a família, ele teve que escolher um emprego com um salário baixo, mas que fornecia moradia. Então ele expressou o desejo de trazer toda a família para morar junto e o chefe concordou com este pedido. Quando a família de Sang-mi viu o pequeno e dilapidado quarto, que havia sido reformado a partir de um container, todos ficaram desapontados. Mas Sang-mi estava muito otimista, disse que o quarto não era tão ruim assim. Ela também afirmou que ter um lugar para morar já era muito bom, embora as condições fossem muito difíceis. Mas pelo menos havia um lugar para dormir. A cena da família de 4 pessoas comendo era extremamente calorosa, sem nenhuma queixa. Mas essa cena foi vista pelo padre à distância, parecia que ele estava tramando algo. No dia seguinte, o chefe foi ver o pai de Sang-mi, disse que ele era extremamente sortudo por ter sido escolhido pelo padre. Ele queria levar a família de Sang-mi à igreja para orar, embora o pai de Sang-mi não fosse supersticioso. Mas como ele era funcionário, ainda tinha que obedecer ao chefe. Depois ele também levou toda a família para a igreja, e essa igreja não era normal. Pacientes com câncer que foram dispensados pelo hospital estavam sendo tratados pelo padre. Ele balançou as mãos e deu algumas palmadas fortes no abdômen do paciente. Em voz alta, ele proferiu algumas orações e, finalmente, com um leve giro da mão, conseguiu extrair as células cancerosas. Os fiéis abaixo aplaudiram unanimemente por isso. Todos confiavam nele absolutamente, e o número de pessoas que vinham para o tratamento aumentava a cada dia. A água benta era adicionada à água potável diária dos fiéis. Este era o método que a igreja usava para controlar os fiéis, transformando-os em fantoches. Quando a família de Sang-mi chegou, o padre imediatamente começou a flertar com Sang-mi, dizendo que a alma dela era pura. Em seguida, ele começou a investigar a família de Sang-mi e a senhora Yeon-sil imediatamente começou a lavar o cérebro dela. Sang-mi ficou cética. Para ganhar o favor da família de Sang-mi, o padre decidiu ajudá-los a encontrar um novo lugar para morar. Mas este padre não era uma pessoa decente. Ele usou a desculpa da oração para assediar Sang-mi. Sang-mi, impotente, olhou para seus pais, mas todos fingiram não ver. Como resultado, no dia seguinte, o padre realmente encontrou um novo lugar para a família de Sang-mi morar. Esses acontecimentos incomuns deixaram Sang-mi extremamente preocupada. Em seguida, Yeon-sil disse que hoje a igreja tinha uma atividade de serviço comunitário e que ela precisava sair primeiro. O pai de Sang-mi imediatamente disse aos 2 filhos para irem ajudar, e foi essa decisão dele que fez com que os 2 irmãos caíssem em um pesadelo. Enquanto os 2 estavam distribuindo folhetos, o irmão de Sang-mi, Sang-jin, quis ir ao banheiro, mas no caminho esbarrou em um estudante. O estudante exigiu que ele pedisse desculpas, e Sang-jin imediatamente pediu desculpas. Mas as coisas não terminaram tão simplesmente. Ele ainda foi humilhado um por um pelo grupo de pessoas. Quando Sang-mi reencontrou o irmão, ela imediatamente notou algo estranho. Ela perguntou se ele estava bem. Sang-jin hesitou e respondeu que estava, mas suas roupas amassadas e sujas provavam que ele estava mentindo. Sang-mi perguntou ao irmão o que havia acontecido, mas Sang-jin apenas disse que seus pais já estavam sofrendo muito, então não havia necessidade de dizer mais nada. No fundo, Sang-mi sabia que seu irmão havia sido intimidado novamente. Muito em breve, os 2 irmãos Sang-mi se matricularam na escola. Mas o rosto de Sang-jin estava cheio de medo, porque os valentões que o haviam atormentado antes estavam agora na mesma classe que ele, e ele ainda recebeu uma provocação de valentão. Na hora do almoço, o grupo de valentões sentou-se ao lado de Sang-jin, virou sua bandeja de comida. Eles cuspiram nela e o obrigaram a comer tudo. Sang-jin recusou e foi empurrado, e a bandeja de comida foi derramada em sua cabeça. Eles o forçaram a se ajoelhar e lamber tudo. Sang-jin estava fraco e não ousava resistir, só podia obedecer. Neste momento, Sang-mi correu e jogou a caixa de leite nas costas do valentão. O valentão virou a cabeça antes de conseguir dizer qualquer coisa, quando Sang-mi exigiu que ele pedisse desculpas, mas ele foi arrogante. Ele disse a Sang-mi para pagar a lavanderia dele e depois continuar. Sang-mi respondeu que eles intimidaram o irmão dela primeiro. Ele perguntou a ela se ela tinha provas. O valentão virou-se para perguntar aos outros alunos se alguém o tinha visto intimidar outra pessoa. Todos viraram o rosto, ninguém ousou ofendê-lo. Sang-mi perguntou porque ninguém dizia nada. Ninguém tinha testemunhado tudo? O valentão, aproveitando a situação, virou-se para provocar Sang-mi.
Ele disse que se Sang-mi aceitasse namorar com ele deixaria o assunto de lado, mas ela os bufeteou na cara. Sang-mi imediatamente correu para ajudar o irmão a ajeitar as roupas e o cabelo. Mas o grupo de valentões não ia deixar barato. Nesse exato momento, um jovem correu e socou o valentão, que estava prestes a revidar quando foi contido pelos seus companheiros. Seus cúmplices viram rapidamente o nome no cartão de estudante do rapaz, Sang-wan. O filho do presidente do distrito era alguém com quem bandidos como eles não podiam mexer. Embora o agressor estivesse insatisfeito, ele só pôde ir embora. Mas como eles poderiam simplesmente ignorar isso? No dia seguinte, após a aula, o grupo de agressores arrastou Sang-jin para o telhado para se vingar. Sang-jin olhou esperançosamente para a porta, quem viria salvá-lo desta vez? Neste momento, Sang-mi ainda estava esperando o irmão sair da escola para irem para casa juntos, como em todos os dias. Até que ela ouviu duas outras estudantes contarem que seu irmão havia sido levado para o telhado. Ela soube que seu irmão havia sido intimidado novamente, então Sang-mi correu para o telhado. Involuntariamente, ela encontrou Sang-wan e Dong-cheol, que a salvaram ontem. Sang-mi apertou a mão de Sang-wan, esperando que ele pudesse ajudá-la mais uma vez. Dong-cheol, ao ouvir isso, imediatamente se virou e subiu as escadas sem pensar muito. Mas Sang-wan hesitou. Seu pai estava prestes a ser reeleito antes do caso do governador provincial. De agora até lá, seu pai o havia avisado para não causar mais problemas. Sang-wan lembrou-se do conselho de seu pai e recusou Sang-mi. Sang-mi, desapontada, só pôde subir ao telhado sozinha. Ela viu seu irmão coberto de feridas, sendo abusado. Ela só podia implorar ao grupo de agressores para poupar Sang-jin. No entanto, esses corações de pedra não sentiram compaixão. Pelo contrário, tornaram-se ainda mais insolentes, querendo abusar de Sang-mi. Os cúmplices ao lado seguravam seus telefones, querendo filmar, e incessantemente instigavam o líder a agir rapidamente. No entanto, neste exato momento, um vaso de flores foi jogado. Foi jogado por Dong-cheol. Sang-wan tinha suas hesitações, mas Dong-cheol não. Ele pegou um pedaço de madeira ao lado e avançou diretamente. Dong-cheol era invencível, espancando a gangue até caírem como moscas. No meio do caos, Sang-jin estava na beira do telhado, parecendo reviver sua vida miserável. Sem um pingo de remorso, ele simplesmente caiu para trás, uma vida viva assim terminada, testemunhando essa cena. Sang-mi caiu no chão, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. A polícia chegou rapidamente ao local, prendendo todos esses alunos que praticavam bullying. O covarde Sang-jin foi libertado, mas deixou para sua família uma dor infinita. Os pais, ao saberem da notícia, ficaram como almas perdidas, sem ousar acreditar em seus próprios olhos. A dor de perder um filho na meia-idade é algo que ninguém pode entender e ninguém quer entender. No meio da noite, o pai parecia ter alucinações. Ela ouviu a voz do filho chamando-a e imediatamente virou a cabeça para ver o filho parado ao longe. Desejando ver o filho pela última vez, ela o perseguiu. Chamando o nome do filho enquanto subia, Sang-mi percebeu que a mãe havia desaparecido e também a procurou ali. Ao ver a esposa enlouquecida, Duo correu para puxá-la para baixo. Assim, ele salvou sua vida, mas a partir daquele dia, a mãe lavava o rosto com lágrimas todos os dias. Quanto a Sang-wan, ele continuava a se culpar. Por isso, ele decidiu ir encontrar Sang-mi e pedir desculpas sinceramente a ela, mas Sang-mi não se sentiu grata por essa atitude de Sang-wan. Dong-cheol, que está atualmente detido, também está extremamente arrependido por não ter conseguido salvar o irmão de Sang-mi, e os agressores estão sendo presos graças ao poder de seus pais, e logo foram soltos por falta de provas incriminatórias, então Dong-cheol também foi solto. No entanto, como sua família não tinha poder nem influência, ele foi expulso da escola. O professor exigiu que ele arrumasse suas coisas e fosse embora imediatamente na frente de todos os colegas de classe, enquanto os agressores permaneciam ilesos, sem serem afetados em nada. Dong-cheol acidentalmente viu os agressores rindo e brincando na rua, como se nada tivesse acontecido, olhando para eles arrogantes. Dong-cheol, furioso, não aguentou mais e os perseguiu. Se a justiça não pudesse ser aplicada, ele usaria seus punhos para punir esses desumanos. Seus socos caíram sobre eles, um por um, até que eles se arrependessem, e só então ele parou. Assim que Dong-cheol estava prestes a sair, o agressor inesperadamente pegou um guarda-chuva e o atingiu com força, como se estivesse em um frenesi. Ele não parava de gritar para que ele gritasse mais alto, e neste momento Dong-cheol não tinha mais capacidade de resistir. Mas ele ainda não desistiu, ele pegou uma pedra e tentou atacar novamente. Vendo isso, Dong-cheol empurrou Sang-wan, abraçou o agressor e rolou com ele pela encosta. Sang-wan, ao se levantar apressadamente, ficou extremamente chocado com a cena à sua frente. Dong-cheol, por sorte, teve apenas alguns ferimentos leves. Mas o agressor não teve mesma sorte, ele sofreu uma lesão na coluna e não conseguia se mover. Embora sua vida tenha sido salva graças à ajuda dos médicos, ele terá que usar cadeira de rodas para o resto da vida.
O pai de Sang-wan, ao saber que seu filho também estava envolvido nisso, ficou inconsolável, pois agora era um momento crucial para as eleições, e se a mídia soubesse disso, é bem possível que ele perca. Depois de pesar os prós e os contras, ele decidiu culpar totalmente Dong-cheol. Ele subornou a polícia responsável pelo caso e então negou que seu filho soubesse a verdade do caso, ao mesmo tempo que não permitiu que seu filho testemunhasse a favor de Dong-cheol no tribunal. Sang-wan foi ver o pai, questionando por que ele o estava fazendo trair seu amigo, mas seu pai exigiu que ele considerasse o quadro geral. Do-ho, ao saber que os criminosos ainda estavam à solta, pegou um martelo e foi confrontá-los. Mas, afinal, ele já estava velho e fraco, e logo foi espancado quase até a morte por eles. Eles o deixaram lá e foram embora. Sang-wan, depois de muito pensar, decidiu ir ao tribunal. Mas no caminho, ele encontrou o pai de Sang-mi à beira da morte na rua. Sem pensar muito, ele o levou às pressas para o hospital. Enquanto isso, o julgamento de Dong-cheol já havia começado e como a testemunha Sang-wan não apareceu, Dong-cheol foi imediatamente condenado. A caminho da prisão, Sang-wan bloqueou o carro da polícia, batendo repetidamente na janela, pedindo desculpas desesperadamente a Dong-cheol. Mas, na verdade, Dong-cheol não culpava ninguém. Ele estava apenas triste por não poder mudar a realidade e seu próprio destino. Assim que entrou na prisão, Dong-cheol recebeu uma festa de boas-vindas, mas Dong-cheol não queria mais resistir. Pois ele não tinha mais esperança em nada. Mas quando descobriu que alguém havia pago para mutilá-lo, ele imediatamente ficou furioso. Sem nenhum esforço, ele escapou da repressão e derrubou todos eles. Será que não ter dinheiro ou poder significa que você merece ser pisoteado? Sang-mi, a caminho de casa, acidentalmente ouviu que Dong-cheol havia ferido outras pessoas por causa dela. Sentindo-se culpada, ela foi ao restaurante onde Dong-cheol e seus amigos costumavam se encontrar. Mas Dong-cheol não estava lá. Após perguntar, ela descobriu que Dong-cheol estava na prisão. Esta notícia a deixou ainda mais envergonhada, mas ela não podia fazer nada. Mas isso não era tudo, pois um abismo ainda mais profundo a aguardava. Do-ho também sentia falta do filho durante o trabalho. Mesmo olhando nos olhos das vacas, ele sentia que eram muito parecidas com seu filho. Ele pensava no sofrimento que o filho teve que suportar, pensava em sua própria incompetência e assim caía em um ciclo de autoacusação. Neste momento, Eunsil da igreja apareceu, trazendo refeições fartas para a família. Isso deixou Do um pouco constrangido, mas Eunsil disse que era a vontade de Deus, então que aproveitassem à vontade. Depois ela disse muitas palavras de lavagem cerebral, que não foi por acaso que se encontraram, que tudo na vida é pela iluminação de Deus. Essa cena foi vista acidentalmente por Sang-mi quando ela chegou em casa, mas a essa altura seu pai já estava enfeitiçado, até teias de aranha ele imaginava como uma cruz. Isso fez Do acreditar ainda mais que tudo o que acontecia era uma provação de Deus. Ele perdeu a razão e tarde da noite ainda queria levar a esposa e a filha para a igreja. Sang-mi estava quase enlouquecendo, o irmão não estava mais lá, a mãe enlouqueceu. Agora, até o pai estava como possuído, Sang-mi implorava dolorosamente ao pai para não ir. Mas seu pai de repente se ajoelhou e enquanto ela não sabia o que fazer, sua mãe também se aproximou e disse para ela ir procurar Sang-jin. Sang-mi não teve escolha a não ser seguir o pai até a igreja, mas essa decisão fez sua vida cair completamente no abismo e num piscar de olhos, 3 anos se passaram. Sang-wan se tornou estudante de Direito e Dong-cheol, que havia causado ferimentos a outras pessoas, também cumpriu sua pena. Na igreja, havia um menino chamado Dong-cheol com deficiência intelectual e naquele dia, enquanto brincava na floresta, ele de repente ouviu os gritos de uma mulher. Ele rapidamente pegou o telefone para gravar um vídeo e foi até lá, gravando enquanto estava assustado, tremendo, dizendo para não brigarem mais, e assim que ele terminou de falar, a porta de repente se abriu. Uma mulher saiu correndo apressadamente, seguida por um homem que ajustava as calças enquanto a perseguia. Ele se chamava Wante, outro apóstolo da igreja, e ele agarrou o cabelo de Dong-cheol. Puxando para trás, Sang-mi passou por ali e por acaso ouviu os gritos de socorro dele. Ela imediatamente procurou na direção do som e descobriu que Dong-cheol estava tão assustado com a briga que havia urinado nas calças. Dong-cheol chorava e chamava o nome de Sang-mi. A cena diante de seus olhos a fez lembrar de seu irmão e ela imediatamente correu para ameaçar Wante depois de levar Dong-cheol de volta ao seu quarto. Sang-mi levantou a camisa do menino para ver, suas feridas a deixaram atordoada. Depois de descobrir, ela queria levá-lo ao hospital para tratamento, mas todos se opuseram veementemente, dizendo que se ele bebesse um pouco de água da vida ficaria bem. Sang-mi sabia que aquilo não era água da vida alguma, era apenas uma forma de controlar e cegar os fiéis. Fazendo dos fiéis meros fantoches da igreja, até mesmo seu pai disse que ir ao hospital não adiantaria e insistiu em recomendar aquela tal água da vida sem sentido. Sang-mi desabou e perguntou ao pai se ele e a mãe estavam ali há 3 anos, mas a doença da mãe havia melhorado.
Seu pai, ao ouvir isso, deu um tapa nela, pois aos olhos dele agora, isso era desrespeito à igreja, e então o padre de aparência solene apareceu. Fingindo concordar com Sang-mi, Dong Xiol finalmente foi levado ao hospital para tratamento. Mas em menos de um dia, Wan foi ao hospital e sussurrou algo para Dong Xiol, depois disse que o levaria de volta. No caminho de volta, aproveitando que não havia ninguém por perto, Dong Xiol contou a Sang-mi sobre as ameaças do Wan e mostrou a ela o vídeo. Sang-mi sentiu um nojo profundo dele. O Wan era claramente um demoníaco disfarçado de humano, mas ela não percebeu que o Wan estava encarando ferozmente o tempo todo. Sang-mi rapidamente guardou o telefone. O Wan também não disse nada, eles continuaram o caminho. Mas no caminho, Sang-mi percebeu que o caminho que eles estavam seguindo não era o caminho de volta para a igreja. Sang-mi sentiu que algo estava errado. Ela pegou a chave de fenda do chão e enfiou-a no ombro do motorista. O carro perdeu o controle imediatamente e despencou pela encosta, o forte impacto fez com que todos desmaiassem. Mas Sang-mi acordou primeiro. Ela acordou Dong Xiol, ajudando-o a sair do carro. Depois, os dois desceram a montanha. Dong Xiol era pequeno e não conseguia acompanhar a velocidade de Sang-mi, não sabia por quanto tempo eles andaram. Quando Sang-mi se virou para chamar Dong Xiol para se apressar, descobriu que Dong Xiol havia sido subjugado por Wan. Sang-mi só pôde levantar as mãos em rendição. Wan a jogou no chão, depois apagou o vídeo do telefone dela. Ele também disse a Sang-mi que agora ele levaria Dong Xiol para o céu. Sang-mi disse para Dong Xiol correr, mas devido à grande distância, Dong Xiol não ouviu o que Sang-mi disse, então ele continuou caminhando em direção a ela. Neste momento, um trem disparou e tudo o que restou foram os sapatos de Dong Xiol. Sang-mi também não conseguiu escapar, sendo levada de volta à igreja. E o telefone dela foi pego por Eun-sil e desligado. Depois de encontrar o pai, Sang-mi não conseguiu mais segurar as lágrimas e desabafou sua frustração com ele. Mas o pai imediatamente jogou um balde de água fria nela, repreendendo-a por querer fugir. Ao ver seu pai incurável, Sang-mi de repente sentiu um arrepio na espinha, e então o padre se aproximou e a perguntou com carinho. Ao ver isso, Duo imediatamente se ajoelhou e disse que sua filha havia sido seduzida pelo diabo e cometido um pecado imperdoável, implorando ao padre que lhe desse a punição apropriada. Olhando para o pai distorcido e estranho, Sang-mi estava completamente desesperada. Um dia, seu pai de repente lhe disse que ela tinha permissão especial para deixar a igreja e viver fora. Sang-mi ficou extremamente surpresa, mas na verdade, este era o plano do padre. No caminho para a nova casa de Sang-mi, ela arranjou uma desculpa para ir ao banheiro, escapou de Eun-sil e pulou a janela para fugir. Sang-mi correu descontroladamente. Ela acenou para vários carros pararem, mas sem sucesso, até que ela se jogou na frente de um carro de polícia. A polícia perguntou sobre a família de Sang-mi, mas Sang-mi disse que não tinha. Porque ela não queria voltar para a igreja, depois a polícia recebeu um telefonema, Sang-mi desabou novamente. Ela continuou batendo na porta e gritando por socorro, implorando para que a salvassem, só na delegacia ela conseguiu respirar aliviada. Mas ao ver seu pai e o grupo da igreja aparecerem, Sang-mi ficou apavorada e ansiosa novamente. Wan disse à polícia que Sang-mi estava agitada e com problemas mentais. Ao ouvir isso, Sang-mi implorou à polícia e disse que não era louca. Mas ninguém acreditava em suas palavras. Sang-mi só podia depositar toda a sua esperança em seu pai, esperando que ele pudesse voltar a si, mas nada de milagroso aconteceu ali. Duo apenas segurou a cabeça da filha, com o rosto furioso, proferindo palavras cheias de argumentos, e então ele bateu forte na cabeça dela, querendo expulsar o demônio de seu corpo. Só quando Sang-mi desmaiou, Duo parou, e essa cena estranha deixou os policiais próximos atonitos. Depois, as pessoas da igreja levaram Sang-mi para o carro, e quando ela acordou, se viu nos braços de Eun-sil. Pensando nos acontecimentos recentes, Sang-mi não pôde deixar de ficar aterrorizada. O pai delirante ainda perguntou se, depois de rezar, ela se sentia melhor. Ela, furiosa, disse que eles é que eram os demónios e que o pai dela não era exceção, em um beco estreito sem iluminação pública. Quando o carro estava manobrando, de repente bateu em um motociclista e a pessoa atingida era ninguém menos que o grupo de Sang-wan. Wan queria usar dinheiro para se livrar rapidamente deles, mas Sang-wan se aproximou furioso para discutir, então Wan apressadamente desceu do carro para se desculpar. O amigo de Sang-wan, Dong-un, estava prestes a acabar com eles de uma vez por todas. Nesse interim, Sang-wan acidentalmente olhou para dentro do carro e viu Sang-mi lá dentro. Justo nesse momento, a luz de um carro que passava iluminou o rosto de Sang-mi, vendo o formato de sua boca pedindo socorro. Sang-wan imediatamente entendeu e disse para Dong-un deixar para lá. Em seguida, os três foram para um canto tranquilo e Sang-wan contou o que havia visto. Depois de alguma negociação, eles decidiram perseguir o carro que acabara de sair e finalmente em um cruzamento, os dois se encontraram novamente. O olhar de Sang-mi não estava mais vazio, mas cheio de esperança.
O grupo de Sang-wan continuou a persegui-los, esperando o momento certo, enquanto no carro todos estavam meditando. Ninguém prestou atenção em Sang-mi. Quando o carro parou no semáforo no cruzamento, Sang-mi sentiu que a oportunidade havia chegado, então abriu a porta do carro e fugiu. Mas assim que ela estava prestes a sair do carro, foi abraçada com força pelo pai, e quando Sang-wan e os outros chegaram, Sang-mi já havia sido arrastada de volta. Eles estavam prestes a continuar a perseguição, quando o carro de Sang-wan de repente ficou sem gasolina. Sang-wan, impotente, só pôde observar o carro à frente partir. O pedido de ajuda de Sang-mi falhou, e ela finalmente foi levada para a nova casa arranjada pelo padre, voltando para o quarto. Sang-mi estava enrolada no canto, atordoada, quando de repente se assustou. Acontece que o pai dela havia trancado o quarto dela por fora e ainda usou tábuas de madeira para pregar a porta. Com um rosto furioso, ele proferiu palavras maldosas e o comportamento extremo e insano do pai assustou Sang-mi. No dia seguinte, seu pai e Yeon-sil conversavam animadamente, elogiando-se. Ao ouvir essas palavras insuportáveis, Sang-mi disse diretamente que aquilo estava enojando, o que fez a expressão de Yeon-sil ficar desagradável. Do-ho imediatamente a repreendeu com palavras extremistas, mas ela continuou a dizer que seu pai era repugnante e Yeon-sil também. Sang-mi, incapaz de fugir, só podia usar palavras para resistir. Nesse momento, a voz do Wan soou por trás. Ele empurrou a mãe de Sang-mi, ameaçando-a para que, por causa de sua mãe, ela não dissesse mais coisas ruins, nem fizesse mais coisas ruins. Nesse momento, Sang-mi sentiu o perigo. Ela sabia que o Wan estava usando sua mãe para ameaçá-la e o padre estava no andar de cima observando todas as suas ações. Nesse momento, o grupo de Sang-wan estava jogando sinuca. Sang-wan estava ao lado, pensativo. Ele pensou em não ter conseguido salvar Sang-mi na noite passada, então se sentiu muito culpado. Quando ele se aproximou da janela, viu Sang-mi sendo forçada por Yeon-sil a distribuir folhetos. Sang-wan sentiu que era o destino, então decidiu ir lá embaixo para perguntar a ela o que estava acontecendo. Os três rapidamente foram em direção a Sang-mi. Sang-wan perguntou se ela precisava de ajuda, se ela estava em perigo, ele a ajudaria. Yeon-sil imediatamente advertiu Sang-wan. Se ele continuasse a atrapalhar, ela chamaria a polícia. Então questionou Sang-mi, pedindo para ela dizer se estava em perigo ou não. Sang-mi pensou nas ameaças do Wan-te e em sua mãe que estava sendo controlada e finalmente só pôde ir contra sua consciência e dizer que estava bem. E pediu para Sang-wan não aparecer mais na frente dela. Assim que ela terminou de falar, Yeon-sil imediatamente a arrastou. Naquela noite, os três do grupo de Sang-wan se reuniram, discutindo o que havia acontecido há 3 dias. Sang-wan lembrou-se de não ter conseguido salvar Sang-mi 3 anos antes e ainda sentia remorso. Ele temia que desta vez, quando Sang-mi realmente precisasse de sua ajuda, ele a perdesse novamente, então ele decidiu ir verificar. Lembrando a última localização do carro antes que ele desaparecesse na noite passada, ele foi encontrar um amigo entregador de comida por perto e depois de um tempo de investigação. Finalmente, eles descobriram o paradeiro de Sang-mi e depois de discutir, os três decidiram ir juntos investigar. Mas quando Dong-un pulou, ele chutou descuidadamente um vaso, fazendo um barulho alto. Dong-un ouviu o barulho e foi verificar. Os três se esconderam apressadamente. Ele olhou para o vaso virado no chão e foi procurando ao longo da parede. Mas não encontrou nada, até ouvir o miado de um gato. Só então ele se sentiu aliviado. Os três escondidos no telhado ficaram apavorados. Enquanto se preparava para sair, Dong-un percebeu que havia perdido o celular. Sang-wan disse para os dois esperarem ali, que ele desceria para procurar. Sang-wan rapidamente encontrou o celular, mas assim que levantou a cabeça, viu Sang-mi dentro da casa. Para verificar se Sang-mi estava realmente segura, ele teve uma ideia ousada: bater na porta e entrar direto na casa para verificar. Por sorte, o pai de Dong-un era policial, então eles rapidamente ligaram para a polícia, dando uma falsa denúncia, dizendo que havia barulhos na casa de Sang-mi que soavam como violência doméstica. Ao receber a informação, o pai de Dong-un rapidamente foi à casa para perguntar sobre a situação, enquanto os três observavam em silêncio de um canto. Vendo o pai com o rosto gentil, o policial imediatamente concluiu que alguém havia feito uma falsa denúncia e até mesmo antes de entrar na casa, ele foi embora. O plano do grupo de Sang-wan falhou por causa disso, e então Sang-wan de repente pensou em Dong-cheol. Ele pensou no que Dong-cheol faria naquela situação. Depois de se despedir dos amigos, Sang-wan inconscientemente foi para a casa de Dong-cheol, vendo a cena familiar como antes, mas agora em ruínas. A mão de Sang-wan em cima do portão principal tremeu levemente. Dong-cheol estava escondido atrás de um lugar discreto e quando viu Sang-wan, optou por evitar o encontro. Ele ainda se sentia incomodado com o que havia acontecido antes. Naquela época, quando a avó soube que ele havia sido preso, ela adoeceu gravemente e faleceu. Ele culpou Sang-wan por tudo isso. Diante do laço fraternal e do ressentimento do passado, ele não sabia como encarar Sang-wan.
Desde que Dong Xiol saiu da prisão, Sang-wan sempre procurou notícias dele e, quando soube que Dong Xiol estava trabalhando em um bar, correu para encontrá-lo, mas foi impedido na porta por um colega de trabalho, que lhe disse que não era porque ele não conseguia encontrar Dong Xiol, mas sim porque Dong Xiol estava propositalmente evitando. Ele também disse que Sang-wan era a única pessoa com quem Dong Xiol se importava profundamente enquanto estava na prisão. Ao ouvir essas palavras, Sang-wan sentiu-se profundamente desanimado, mas depois continuou a pedir a ajuda do entregador. Sang-wan descobriu o paradeiro de Dong Xiol e correu imediatamente. E finalmente, após 3 anos, os dois se reencontraram. Sang-wan chamou Dong Xiol e disse-lhe para andar de cabeça erguida, e então os dois desabafaram toda a frustração em seus corações à maneira dos homens. Dong Xiol disse dolorosamente que havia pedido a Sang-wan para não aparecer na frente dele, porque ele era Dong Xiol, porque ele era o irmão mais precioso de Sang-wan. Isso fez Dong Xiol sofrer ainda mais. Ele disse que sofria muito ao ver Sang-wan. Ao terminar de falar, Dong Xiol se virou para sair, mas Sang-wan de repente mencionou Sang-mi e disse que ela estava em perigo. Dong Xiol parou, e Sang-wan contou que Sang-mi havia pedido sua ajuda para satisfazer um desejo. Aquele homem com mais de 50 anos era realmente pior que uma besta. Ele forçou Sang-mi a se tornar sua deusa-mãe. E o significado das duas palavras deusa-mãe era ser a esposa do padre. Ela havia acabado de passar por essa calamidade. Para salvar a alma de Sang-mi como padre, ele não podia culpar outra pessoa por isso. Depois, o apóstolo Anshil também imediatamente proferiu palavras ultrajantes, o que aterrorizou Sang-mi. Wantai também se manifestou para parabenizá-la. Mesmo o pai de Sang-mi aplaudiu e elogiou, agradecendo ao padre por tê-la salvado, olhando para aqueles loucos à sua frente. O espírito de Sang-mi estava quase em colapso, mas seu pai disse que ela havia sido salva e que deveria seguir os arranjos do padre. Sang-mi foi forçada a recuar continuamente. Ela quebrou uma garrafa de vinho e segurou um caco contra o próprio pescoço. Em vez de ser manipulada por eles, ela preferia morrer. Sang-mi preferiu morrer a obedecer, o que fez Eunshil pensar em sua própria filha. Ela também havia resistido de maneira semelhante. Eunshil hesitou e começou a tentar persuadir Sang-mi. Nesse momento, o padre se aproximou de Sang-mi, proferindo um monte de palavras zombeteiras com uma expressão extremamente séria. Como Sang-mi poderia suportar? Ela segurou o caco de vidro em direção a ele, mas ele segurou firmemente seu pulso. Então ele perguntou se ela ainda não via a situação. Em seguida, a mãe de Sang-mi foi empurrada para fora do quarto. Sang-mi imediatamente entrou em pânico. O padre continuou a dizer que, se ela não seguisse suas ordens, ela certamente saberia as consequências. Ao ouvir isso, Sang-mi afrouxou a mão que segurava o caco de vidro. Ela não tinha outra escolha. Porque sua mãe era sua única ameaça. Depois que Sang-mi seguiu Jo para casa, ele a puxou de volta. Repreendeu o comportamento dela de antes, que quase machucou o padre. Sang-mi perguntou dolorosamente: "Eu também estou machucada. Pai, você não se preocupa comigo?" As boas lembranças do pai no passado estão quase desaparecendo da minha mente. Mas Jo ainda estava iludido e se recusava a acordar, e ainda disse que esperava que Sang-mi se tornasse deusa-mãe, para que pudesse ser salva. Vendo seu pai incurável, o coração de Sang-mi estava em cinzas. Ela derramou lágrimas de desespero. Um dia Sang-mi foi ao quarto da mãe para visitá-la, mas não a encontrou, ao saber que a mãe tinha ido para a sala de orações. Sang-mi correu para lá e assim que chegou à porta, ouviu gritos vindo do quarto. Por causa da mãe, ela ainda entrou apreensiva. A atmosfera na sala de orações era extremamente estranha. As pessoas na sala gesticulavam descontroladamente como se estivessem iludidas. Com um ar extremamente sombrio, nesse momento uma porta deslizou e se abriu, e a pessoa que saiu de trás da porta foi Wantai. Atrás dele estava a mãe dela. Sang-mi questionou em voz alta o que ele havia feito com sua mãe, ameaçando que, se ele ousasse tocar em sua mãe, ela definitivamente mataria. Wantai olhou friamente para Sang-mi. Então ele agarrou o cabelo dela e a empurrou contra a parede, dizendo que já se passaram 3 anos, e Sang-mi ainda era tão pura e santa quanto no primeiro dia. Depois que Wantai saiu, Sang-mi sentou-se no chão. Essa vida deixava com muita vergonha de respirar. O único refúgio de seu espírito era a mãe louca à sua frente. Ela jurou à mãe que um dia a tiraria dali. O pai, que se perdera na ilusão, a exigência descarada do padre, somados às ameaças do Wantai, colocaram Sang-mi em uma situação desesperadora. Hoje, Sang-wan, escondida em um canto, ouviu a conversa lá dentro. Finalmente, ele descobriu que Sang-mi estava trancada, e depois que a mãe de Sang-mi saiu, ele bateu levemente na janela. Ao ver Sang-wan, Sang-mi ficou feliz e surpresa. Sang-wan fez um sinal para ela não falar. Então, ele digitou no celular o que queria perguntar, e Sang-mi também escreveu na mão para responder. Depois de saber da situação de Sang-mi, Sang-wan digitou uma última frase. O conteúdo era para ela esperá-lo, ele viria salvá-la. Nesse momento, Sang-mi não conseguia expressar o que sentia.
já haviam-se passado 3 anos, e ela finalmente sentiu o calor da bondade humana, como se visse um raio de luz no inferno. No dia seguinte, Sang-wan pegou o carro emprestado de um amigo. Ele esperou do lado de fora da casa de Sang-mi desde cedo, e as pessoas da igreja vieram buscar Sang-mi na hora certa. Os 3 de Sang-wan os seguiram até a igreja. Olhando para o portão alto como uma muralha, eles não conseguiam escalar. Eles só podiam pensar em outra maneira. Depois de um tempo de dificuldade, os 3 finalmente encontraram um pequeno caminho. Eles observaram a situação lá dentro, vendo o comportamento estranho do homem de branco e dos outros, o que deixou Sang-wan ainda mais preocupado com Sang-mi. Quando viram aquelas pessoas partirem, eles as seguiram, e nesse momento Jo-won ligou a transmissão ao vivo. Essa cena rara certamente renderia muitos presentes, mas de repente o telefone tocou. Os 3 se esconderam rapidamente, mas ainda foram vistos pelo padre, e ao serem descobertos, os 3 só puderam fugir. Mas quando eles entraram no carro para partir, o padre foi em direção a eles, e Sang-wan desceu do carro para recebê-lo, perguntando-lhe diretamente quais eram suas intenções. O padre também sabia que esses 3 eram as pessoas que haviam ajudado Sang-mi a escapar várias vezes. Então ele disse sem rodeios que aquele lugar era seu território. Não permite que os 3 exibam seu poder ali. Sang-wan disse seriamente, ainda temos muito tempo. Ele jogaria até o fim com ele, os 2 se encararam com olhos cheios de ódio. Do outro lado, Dong-cheol, que acabara de fazer uma entrega, estava comendo pão quando de repente um carro parou por perto, atraindo sua atenção. Ao olhar mais de perto, viu Sang-mi sentada no carro. Ele se lembrou de Sang-wan ter dito que Sang-mi estava em perigo, então imediatamente tentou correr para resgatá-la, mas de repente recebeu uma ligação que o interrompeu no meio do caminho. Quando ele levantou a cabeça para olhar para Sang-mi, o carro que levava já havia partido, e naquela noite ele foi encontrar Sang-wan. Após saberem da situação em detalhes, os 2 decidiram cooperar para salvar Sang-mi, e os outros 2 também correram rapidamente. Ao verem Dong-cheol, os 2 mal conseguiram conter a alegria em seus corações, dizendo que sentiam muito a falta dele naquele momento. Dong-cheol sentiu novamente o carinho dos amigos, algo que ele não experimentava há muito tempo. O grupo marcou de se encontrar na manhã seguinte para salvar Sang-mi. Os 3 de Sang-wan chegaram à casa de Sang-mi conforme combinado, mas Dong-cheol não apareceu, não havia tempo para pensar muito. Eles só podiam seguir em frente. Quando Dong-cheol chegou apressado, viu alguém colocando bagagem de Sang-mi no carro. Então ele pensou que esses eram certamente os membros da igreja e descobriu que o propósito deles era levar Sang-mi para outro lugar. Dong-cheol imediatamente relatou isso a Sang-wan. Eles entenderam que se não conseguissem salvar Sang-mi desta vez, provavelmente não teriam mais outra chance. Então Sang-wan acelerou o carro e bloqueou o caminho deles, embora estivessem muito assustados. Mas eles ainda desceram do carro com ousadia. Sang-wan olhou para Sang-mi sentada no banco de trás do carro. Ele falou com ela com os lábios, Sang-mi assentiu em resposta, e então os 3 avançaram. Sang-mi viu isso e desesperadamente correu para fora. Dang-won e Dang-go dividiram-se, cada um segurando uma pessoa, enquanto Sang-wan os evitou e correu direto para o banco de trás. Strongmente, ele puxou Sang-mi para fora do carro, depois pegou as chaves do carro deles e a jogou no rio. Finalmente, Sang-wan levantou os 2 amigos que estavam lutando com o grupo da igreja. O grupo conseguiu escapar com sucesso, apressadamente entraram no carro e partiram imediatamente. Em pouco tempo, o padre soube do ocorrido, por fora ele parecia calmo. Mas quando ele pensou em todo o esforço que havia dedicado a Sang-mi, ele finalmente pegou um livro com raiva e o jogou para frente. Quando An-tai e Yeon-sil retornaram, Jo imediatamente se ajoelhou e rapidamente admitiu sua culpa. O padre deu-lhes uma ordem. Não importa o que aconteça, eles deveriam trazer Sang-mi de volta, mesmo que tivessem enviado muitas pessoas. Mas encontrar alguém que está fugindo não é fácil. Nesse momento, Sang-mi foi acomodada temporariamente na casa de um amigo de Sang-wan e por ter acabado de fugir, ela ainda estava muito apreensiva. Sentada encolhida no canto, tremendo, Dong-cheol viu a cena e se aproximou para confortá-la, e Sang-mi se sentiu muito mais tranquila. Assim, um sorriso que há muito não se via apareceu em seu rosto. Após uma breve discussão, eles decidiram levar Sang-mi à delegacia para denunciar o caso e depois pensar em como lidar com a situação. Nesse momento, Sang-mi também queria salvar sua mãe que estava presa. Após se disfarçar, ela foi à delegacia com os 3 do grupo de Sang-wan e o policial que os atendeu foi Kang-soo. Após uma breve investigação, ele imediatamente sentiu uma dor de cabeça porque a polícia na Coreia do Sul realmente não queria se envolver com a igreja. Ao registrar as informações do denunciante, Kang-soo ficou chocada ao ouvir o nome de Sang-mi. Em seguida, ele perguntou insistentemente o nome do pai dela, o que deixou todos muito intrigados. Finalmente, eles entenderam que o pai de Sang-mi havia denunciado à polícia no dia anterior, alegando que sua filha havia sido sequestrada. Nesse momento, o superior ligou e, após a conversa, Kang-soo decidiu ligar para o pai de Sang-mi para que ele viesse buscá-la. Sang-wan ficou imediatamente agitado e começou a questionar Kang-soo.
Depois que o denunciante chega para registrar a ocorrência, é preciso confiar no depoimento dele, não é? Vendo que Sang-Wan não o respeitava, Kang-soo também não ficou muito feliz. Ele continuamente enfatizou que eles não tinham provas e que opiniões unilaterais não seriam aceitas. Além disso, ele usou a acusação de envolvimento em um sequestro e de obstrução da justiça para prendê-los. Nesse momento, Sang-mi de repente gritou para eles pararem, ela voltaria com o pai. Ela disse a Kang-soo para não culpar os três de Sang-Wan, porque ela sabia claramente que a ligação de antes devia ter sido uma armação do padre, e ela não podia arrastar o grupo de Sang-Wan para isso. Ela já havia pensado que o resultado seria esse, não importa aonde ela fosse, ela estaria sempre presa a cada minuto e segundo. Esse tipo de sentimento sufoca uma pessoa. Depois de retornar à igreja, ela não era mais a garotinha tímida de antes. Ela ficou na frente de todos, desmascarando a hipocrisia do padre. Ao ouvir essas palavras, as pessoas no palco ficaram imediatamente agitadas. Sang-mi denunciou em voz alta a conspiração dele, alertando os fiéis que estavam no palco que eles gastavam toda a sua fortuna em taxas de oração e ainda vinham trabalhar neste lugar. Seria isso a salvação e a libertação que todos costumavam chamar? Diante da provocação de Sang-mi, o padre ficou extremamente zangado. Ele agarrou o cabelo dela por trás e disse que Sang-mi estava possuída por demónios. Ele tem que expulsá-lo rapidamente. Como se estivesse louca, Sang-mi olhou para frente com indiferença, enquanto seu pai, ao ver a filha ser tratada assim, permaneceu apático. Mas Eun-shil sentiu compaixão e enquanto An-tai ainda batia em Sang-mi com força, Eun-shil gradualmente parou. Nesse momento, ela sentiu o medo que sua filha havia sentido na época e de repente a porta foi empurrada. A mãe de Sang-mi correu para dentro, abraçou Sang-mi protetoramente em seus braços e, ao mesmo tempo, implorou dolorosamente para que não batessem mais em sua filha. Quando ela lançou um olhar desamparado, recebeu em troca apenas a aparência apática e indiferente daquele homem. Nesse exato momento, o padre disse que o espírito maligno que estava possuindo Sang-mi havia se transferido para sua mãe. O pai acreditou imediatamente e, sem dizer uma palavra, avançou e agrediu brutalmente sua esposa. Sang-mi correu para a mãe e chorou amargamente. Sang-Wan, por outro lado, sentiu que, sozinho, não conseguiria salvar Sang-mi. Por isso, ele implorou a ajuda de seu pai com uma condição, que ele voltasse a Seul e se tornasse promotor para ajudar Sang-mi a ser libertada. Sang-Wan concordou com a condição de seu pai. Ao mesmo tempo, seu pai também disse que os ajudaria na investigação. Naquela noite, Dong-jeol soube que Sang-mi havia sido levada de volta à igreja. Então decidiu ir lá espionar, esperando o momento certo para resgatar Sang-mi. Sang-Wan tentou arduamente impedi-lo desse plano louco. Dong-jeol então disse que um dos dois precisava entrar lá para salvar Sang-mi. Sang-Wan não disse mais nada, apenas tirou o relógio e o entregou a Dong-jeol, pois sabia que as pessoas da igreja não se aproximariam de qualquer um. Assim, o relógio caro poderia servir como isca, e os dois elaboraram um plano detalhado. Dong-jeol vestiu roupas de estudante, usou óculos e, com uma expressão obediente e tímida, caminhou pela rua, parecendo um estudante envergonhado. Eun-shil, por sua vez, continuava a evangelizar no parque como de costume. Dong-jeol rapidamente chamou sua atenção e, como esperado, ela se aproximou dele para falar sobre sua missão. Ele sabia que se ele mordesse a isca tão facilmente, seria suspeito, então ele usou uma tática de enrolar do início ao fim, apenas fingindo um sorriso ingênuo. Depois de conversar com ela por um longo tempo, Dong-jeol finalmente concordou em ir à igreja, então enviou um sinal para o grupo de Sang-Wan de que o plano havia sido bem sucedido e depois foi pego por um carro dirigido por An-tai. No carro, o An-tai, que era ganancioso, imediatamente notou o relógio caro de Dong-jeol. Ele também elogiou, dizendo que a cena dele era realmente muito boa. Depois Dong-xion brincou com ele, perguntando por que ele havia dito aquilo. Então Dong-xion disse que a curiosidade dele vinha do penteado estranho do homem. Logo o carro chegou à igreja. Todos foram levados ao salão e foram recebidos pela cerimônia dos recrutas. Dong-xion também aproveitou para procurar Sang-mi por toda parte. Mas ele não sabia que ela estava trancada em outro lugar, porque ela se recusou a gritar o slogan, então foi trancada sem comida nem bebida. Restava apenas sua respiração fraca. Neste momento, o padre trouxe uma tigela de mingau e, desta vez, ele a alimentou. Ela não recusou mais, lembrou-se da promessa que fez a Sang-Wan, na época ela prometeu que definitivamente destruiria este lugar. Por isso, ela tinha que viver até lá, e então comeu tudo o que o padre lhe deu. Ele, por sua vez, pensou que tinha conquistado a garota e sorriu com satisfação. Finalmente, Sang-mi estava livre. Ela estava alimentando sua mãe quando Eun-shil entrou, dizendo que hoje o padre anunciaria que ela se tornaria mãe divina e que depois teria que se casar com ele. Neste momento, o padre estava muito satisfeito, e o casamento foi realizado muito rapidamente.
A multidão aplaudia e Dong Xion também estava nessa multidão, observando impotente toda a irracionalidade que se desenrolava diante de seus olhos. Sang Mi caminhou em direção à multidão e de repente avistou Dong Xion. Eles se entreolharam. Quando ele estava prestes a se aproximar dela, a fiel ao lado de repente o impediu. Ela perguntou se ele era Dong Xion. Ele ficou extremamente surpreso, porque havia se disfarçado com muito cuidado e ainda assim foi reconhecido. Então o padre apressadamente perguntou quem ela era. Essa garota se chamava Sojin. Ela era uma jornalista que veio aqui para investigar disfarçada. Sang Mi também percebeu que Sojin havia detido Dong Xion. Ela sentiu que Sojin não pertencia ali, então o padre se aproximou para perguntar. Ela queria saber a verdadeira identidade de Sojin. Como ela descobriu que essa garota era como ela, ambas observavam tudo o que estava acontecendo ali com olhos investigativos. Sob o questionamento de Sang Mi, Sojin não negou mais e disse que não acreditava em nada ali. Ela era uma jornalista que veio para investigar disfarçada. Ao ouvir isso, Sang Mi ficou tão emocionada que chorou. Finalmente, ela encontrou alguém lúcido ali. Ela não estava mais sozinha, mas Sojin era apenas uma fiel comum, não conseguia ter acesso a altos funcionários para obter provas convincentes. Sang Mi disse resolutamente que ajudaria a coletar provas e também disse que ela mesma destruiria este lugar. Enquanto isso, do lado de Sang Wan. Anteriormente, seu pai havia prometido que investigaria o assunto da igreja, então ele foi vê-lo. Mas no momento em que ele entrou na sala, ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Inesperadamente seu pai estava conversando casualmente com o padre. O velho olhou em silêncio, com o rosto cheio de provocação, e seu pai parecia ter sido submetido a uma lavagem cerebral. Disse que Sang Mi tinha instabilidade mental, o padre só queria ajudá-la. Vendo essa situação, ele imediatamente entendeu, certamente havia um conluio de interesses entre eles. Ele se virou com raiva e foi embora, se nem mesmo em seu próprio pai ele podia confiar, então ele faria sozinho. Naquela noite, ele foi sozinho para a igreja. Por não estar familiarizado com o lugar, ele andou sem rumo por um longo tempo. Finalmente, encontrou acidentalmente o escritório do padre e, testemunhando suas orações exageradas e comportamento estranho, sentiu-se atordoado e pegou o telefone para gravar tudo. Enquanto o padre estava imerso em seu próprio mundo, foi subitamente interrompido por um som atrás dele. Era o toque do telefone de Sang Wan, mas quando o padre se levantou e se aproximou, não havia ninguém lá. Sang Wan, enquanto fugia, encontrou Sang Mi por acaso. Ela, apavorada, pediu que ele saísse rapidamente, dizendo que o lugar não era seguro. Mas Sang Wan insistiu em levar Sang Mi com ele. Sang Mi disse que não podia ir, que ainda não era a hora dela sair, pois o objetivo atual de Sang Mi não era apenas a libertação dela. Depois de voltar para casa, Sang Wan mostrou o vídeo que ele havia gravado para os 3 amigos e disse que o pai dele e os policiais estavam mancomunados com o padre. Não dava para contar com aquelas pessoas. Finalmente, eles decidiram que Jang Won faria uma transmissão ao vivo para o público em geral. Para pressionar a opinião pública, neste momento, a mãe de Sang Mi estava recebendo uma grande quantidade de sedativos injetados por Yeonsil. Não demorou muito para que ela parasse de se debater. Diante de seus olhos, a imagem de seu falecido filho apareceu, e então ela adormeceu. Sang Mi percebeu algo incomum e correu para o local. Vendo isso, Yeonsil rapidamente escondeu a agulha. Sang Mi, vendo sua mãe inconsciente, questionou Yeonsil sobre o que ela havia feito com sua mãe. Yeonsil, querendo controlar Sang Mi, disse que havia feito aquilo porque Sang Mi não estava se comportando bem e se preparando para se tornar a mãe divina. A saúde da mãe de Sang Mi estava cada vez mais fraca, e ela ainda ameaçou, perguntando se ela não queria mais ver sua mãe. Sang Mi estava completamente impotente, pela segurança de sua mãe. Ela só pôde se ajoelhar no chão, dizendo que havia errado. De agora em diante, ela seguiria as ordens dela, contanto que ela libertasse sua mãe. A igreja estava agora cheia de bizarrice. O padre estava realizando um exorcismo em uma mulher louca. A mulher ficou na frente de todos, gritando: "Vou matar todos vocês." Então o padre colocou a mão na cabeça da mulher, ordenando que o espírito maligno saísse do corpo dela. E assim que o padre terminou de falar, a mulher disse que não sentia mais dor. Dong Xion olhou para a cena absurda diante de seus olhos. Até mesmo um ator vencedor do Oscar talvez não tivesse as habilidades de atuação desse padre, e todas essas cenas eram apenas para encenar para os recém-chegados. Depois de terminarem, Dong Xion e os recém-chegados perguntaram a Guan Tai quando poderiam ser batizados. Neste momento, Guan Tai revelou sua verdadeira natureza malvada. Ele disse que cada um teria que pagar 2 milhões de won como taxa de associação. Ao ouvir os custos exorbitantes, eles quase desmaiaram. Enquanto isso, do lado de Sang Mi, como Yeonsil havia injetado um tipo estranho de medicamento em sua mãe, ela foi ver Sojin para investigar a situação.
Sojin disse que a saúde da mãe de Sang-mi estava cada vez mais fraca. Este fato se deve ao uso de medicamentos distribuídos pela igreja, mas Sojin não sabia que tipo de medicamento era exatamente. Além disso, não era apenas a mãe de Sang-mi que estava assim, mas muitas pessoas dentro da igreja estavam usando aquele sedativo. Se eles pudessem investigar o uso ilegal de drogas por parte deles, poderiam fazê-los enfrentar a punição da lei. Neste momento, Sang-mi pensou em Dong-xion, porque de qualquer forma os recém-chegados não seriam muito observados. Sang-mi disse a Sojin para ir encontrar Dong-xion. Naquela noite, Sojin seguiu o conselho de Sang-mi e foi encontrar Dong-xion. Dong-xion perguntou a Sojin se a evidência de que estavam falando era de medicamentos falsificados ou de uso proibido. Sojin disse que encontrar os livros de registro de medicamentos ou os prontuários de tratamento serviria, e ela descreveu a Dong-xion a forma e a cor do medicamento. Depois, Dong-xion invadiu a sala de medicamentos, mas vasculhou tudo e não encontrou nada, então só pôde sair decepcionado. No dia seguinte, as pessoas descobriram um corpo atrás da montanha. Kang Se-yu recebeu um telefonema da polícia e correu para o local. Com base nos pertences pessoais, a identidade da vítima pôde ser confirmada. Ao ver o nome familiar acima, ele imediatamente percebeu que era a neta da velha senhora, que havia sido dada como desaparecida na delegacia alguns dias antes. Kang Se-yu observou ao redor e encontrou uma igreja não muito longe. Então ele se lembrou de alguns dias antes, quando Sang-wan havia levado Sang-mi à delegacia para denunciar. Eles acusaram a igreja de atos cruéis, mas na época ele rapidamente encerrou o caso superficialmente e agiu como se nada tivesse acontecido. Desta vez, a vítima estava bem atrás da montanha da igreja. Seria uma mera coincidência? Kang Se-yu imediatamente foi à igreja para investigar a situação. Diante do questionamento de Kang Se-yu, todos eles deram o mesmo depoimento. Todos negaram ter mantido Sang-mi em cativeiro, dizendo que Sang-mi havia sido seduzida e por isso correu para a delegacia para denunciar. Neste momento, o padre também apareceu. Kang Se-yu foi direto ao ponto, mas o padre sempre falava de bobagens e discursos fantasiosos sobre Deus. Kang Se-yu nunca cairia na armadilha dessas palavras delirantes. Ele imediatamente interrompeu o padre e então os questionou sobre o que eles chamavam de casamento do novo mundo, perguntando se isso envolvia coerção. Neste momento, o pai perguntou em retorno, será que ele poderia mesmo prejudicar a própria filha? Vendo que Kang Se-yu se recusava a desistir, o padre só pôde chamar Sang-mi. No entanto, por causa da segurança de sua mãe e do plano de destruir a igreja, Sang-mi foi forçada a dizer que não estava sendo mantida em cativeiro e que a denúncia anterior à polícia foi porque ela estava deprimida. As palavras de Sang-mi foram um forte tapa em Kang Se-yu. Sem outra opção, ele só pôde sair desanimado e investigar o corpo da mulher assassinada. O resultado da investigação revelou a localização da igreja, pois antes de sair de casa, a neta havia discutido com a avó, dizendo que queria ir à igreja para cobrar 2 milhões do won dela. Isso fez Kang Se-yu ter certeza de que a igreja estava escondendo algo. Sang-mi, para coletar evidências, esgueirou-se para o quarto de Eun-sil e, depois de alguma busca, encontrou seu telefone confiscado. Pelo menos ela teve algum lucro. No dia seguinte, o padre foi ver Sang-mi, querendo fazer as pazes com ela. Ele pegou a mão dela e gentilmente colocou as 2 mãos nos ombros dela. Esse ato nojento era realmente repugnante. O rosto de Sang-mi mostrava claramente nojo. Em seguida, ele se aproximou de Sang-mi e perguntou se ela estava pronta para a recepção. Sang-mi, ao ouvir isso, ficou aterrorizada e imediatamente se virou, perguntando impotente por que ele estava olhando, mas então ele puxou a teoria de Deus novamente. Sang-mi não queria ouvir, então disse diretamente: não há ninguém aqui, não precisa fingir comigo. Sang-mi perguntou incessantemente, fazendo com que o padre sentisse que não havia necessidade de esconder mais nada. Finalmente, ele expressou todos os pensamentos vis em seu coração. Ele contou que há muito tempo, uma voluntária havia ido à sua casa, era uma garota muito bonita e pura, mas naquela época ele estava com muita pressa e, como resultado, a garota caiu do prédio. Então, na primeira vez que viu Sang-mi, ele a quis e afirmou com certeza que desta vez ele definitivamente não falharia. Sang-mi, ao ouvir isso, ficou furiosa, gritando e perguntando a ele. Foi por causa disso que ele escolheu e a sua família? No entanto, antes que ela pudesse terminar de falar, ele a empurrou para o chão e disse que se Sang-mi continuasse teimosa assim, talvez ele mudasse de método. Assim que terminou de falar, ele se preparou para levantar a saia de Sang-mi. Sang-mi ficou tão assustada que sua alma quase deixou seu corpo. Em um momento de perigo, ela imediatamente se sentou, olhou sinceramente para o padre e disse que havia entendido a situação atual. Depois, prometeu que nunca mais fugiria, esperando que ele pudesse lhe dar algum tempo para aceitar essas coisas. Talvez devido ao seu desejo masculino de conquista, ele concordou e disse que não seria tarde para esperar até que o fruto amadurecesse. Assim, Sang-mi escapou de um grande perigo.
Após retornar ao quarto, ela imediatamente levantou a saia, tirou o telefone que estava preso à coxa e reproduziu a gravação anterior. Embora estivesse apenas ouvindo a gravação, ela ainda estava aterrorizada. A mãe de Sang-mi foi cuidada por Sojin nesses dias e a situação dela havia melhorado. Ela também avisou a mãe para nunca tomar os remédios que Yeonsil desse. A mãe de Sang-mi ainda não havia entendido o que estava acontecendo quando Yeonsil trouxe o remédio. Ela cooperou, abrindo a boca para tomar o remédio, depois bebeu um gole de água, engoliu e abriu a boca novamente para Yeonsil verificar. Somente então Yeonsil se sentiu aliviada para sair. Vendo que ela havia ido, a mãe de Sang-mi então tirou o comprimido que estava segurando na boca. Sojin precisava se encontrar com um colega para discutir o assunto da igreja, então ela arranjou uma desculpa e pediu a Yeonsil um dia de folga. Yeonsil concordou, mas secretamente seguiu Sojin. Sojin soube pelo colega que o medicamento que Yeonsil dava à mãe de Sang-mi continha um componente alucinógeno, sem receita médica. E se tomado por um longo período, a mente ficaria entorpecida. Só o fato de dar essa substância proibida a outras pessoas já era evidência suficiente para a polícia agir. Mas Sojin sentiu que isso estava longe de ser suficiente, e mesmo que fossem pegos, a probabilidade de escaparem ainda era muito alta. O poder deles é muito grande, é preciso ter provas irrefutáveis. Dong-xion estava se preparando para sair depois de ouvir o sermão do Ante, quando de repente foi chamado de volta. O Ante disse para Dong-xion preparar rapidamente 2 milhões de won em mensalidade para se mudar logo. Dong-xion só pôde concordar alegremente. No caminho para casa, Dong-xion ouviu inesperadamente notícias sobre a igreja onde o padre havia morado 30 anos atrás e também algumas histórias de amor. Mas quando Dong-xion continuou a perguntar, eles cobriram a boca e não disseram mais nada. Dong-xion sentiu que definitivamente havia algo errado nessa história. Ao chegar em casa, ele contou essa história para Sang-wan. Depois disse aos três que tinha que ir morar na igreja amanhã, mas Dong-xiol realmente não tinha os 2 milhões de wons para despesas de subsistência. No dia seguinte, para conseguir os 2 milhões de wons para a taxa de entrada de Dong-xiol e ajudar a investigação a prosseguir sem problemas, Sang-wan procurou a ajuda do detetive Kang Se-yu. Embora Kang Se-yu não quisesse, Sang-wan sabia que ele estava investigando o caso do corpo atrás da montanha. O padre Lin confirmou que isso foi causado pelas pessoas da igreja. Só então Kang Se-yu concordou em investigar, com base nas informações fornecidas por Dong-xiol. Os dois entraram na igreja onde o padre Lin havia morado antes e, após a investigação, descobriram que, na época, o padre Lin não só havia se passado por pastor, mas também o dinheiro da igreja. Ele também usou esse dinheiro para comprar o título de padre e Sang-wan gravou toda a conversa. Ele planejava usar a gravação para transmitir na live de Dong-xiol. Enquanto isso, Sang-mi foi forçada a beber um copo de líquido verde e cuspiu depois de um gole. Yeonsil ao lado trouxe outro copo de água da vida, dizendo que poderia limpar o estômago e desintoxicar. A chamada água da vida era na verdade a água usada para lavar os pés do padre, que era extremamente imunda, mas para destruir completamente este lugar. Sang-mi suportou e bebeu. E todas essas fantasias são o que eles chamam de evolução espiritual. Dong-xiol, querendo mais evidências sólidas, tomou a iniciativa de se misturar com os outros discípulos e finalmente conseguiu descobrir seus nomes. Dong-xiol e Kang Se-yu, com base na lista de discípulos fornecida por Dong-xiol, descobriram que as terras e propriedades que eles doaram não foram transferidas para o nome do padre. Em vez disso, foram para o Ante e a conversa deles foi ouvida por uma discípula próxima. Assim que eles saíram, a mulher informou o Ante. O Ante também acidentalmente soube sobre a transmissão ao vivo de Dong-un e ele imediatamente pesquisou online. E de fato havia algumas notícias negativas sobre a igreja e ele. Depois, ele olhou para a caixa de denúncias e seus olhos ficaram imprevisíveis. Enquanto isso, Dong-xiol ainda não sabia o que estava acontecendo. Depois de receber o telefonema da denúncia, ele não ficou feliz. Quando chegou ao local combinado com o denunciante, antes mesmo de ver quem era, ele foi derrubado com um chute e levado de carro. Dong-xiol voltou e viu o Ante com pressa, então ele o seguiu secretamente. Ele o seguiu até uma sala de oração na montanha. Assim que ele estava prestes a se aproximar, ele de repente encontrou o Ante. Dong-xiol ficou irritado, repreendeu-se por ter passado por ali e foi embora imediatamente. No dia seguinte, Dong-xiol foi à enfermaria da igreja e descobriu que a igreja estava enganando pacientes com doenças falsas há muito tempo, usando medicamentos para melhorar o humor. Além disso, eles estavam subsidiando mais a instituição de caridade para enganar o governo. Com provas importantes em mãos, Dong-xiol foi ver Sang-mi e a repórter Seo-jin, mas apenas com isso ainda era muito difícil para a polícia agir. Nesse momento, Seo-jin pensou em um colega da estação de televisão que poderia usar a mídia para tornar o assunto público. Assim, a polícia coreana não ousaria ignorar. Quando Seo-jin estava prestes a encontrar um colega, ela foi de repente chamada de volta e então levada para a lavanderia por 2 discípulos. Yeonsil perguntou se ela era uma repórter da editora.
Embora Seljin fingisse confusão e explicasse repetidamente, Eunsil já havia descoberto quando ela encontrou seu colega da última vez. Então os dois discípulos agarraram a cabeça de Seljin e a enfiaram na máquina de lavar. Eunsil continuou perguntando quem era sua cúmplice. Seljin permaneceu em silêncio. Eunsil, sem escolha, só pôde trancá-la em um quarto escuro, instruindo seus subordinados a dar-lhe um comprimido todos os dias para fazê-la enlouquecer. Sang-wan, do outro lado, descobriu que Dong Xiol havia desaparecido por vários dias. Perguntou a um fã e soube que Dong Xiol foi levado pelo carro da igreja. Sang-wan sentiu que algo estava errado. Ele imediatamente contatou Dong Xiol, que de repente se lembrou de ter seguido Ant naquela noite. Então ele correu para a sala de oração na montanha e o resultado foi que ele viu o homem gordo carregando Seljin para fora da sala de oração, com Eunsil atrás. Dong Xiol rapidamente contou a Sang-wan sobre a situação. Sang-wan e Dong Xiol imediatamente dirigiram até a igreja. Mas não havia nada na sala de oração. Eles procuraram por um longo tempo no porão e finalmente encontraram Dong Xiol. Os dois arrombaram a porta e resgataram Dong Xiol. Quando o Ant chegou, eles já haviam partido, e dentro da sala secreta. Depois que Seljin acordou, ela percebeu que estava amarrada em uma cama e seu rosto estava cheio de medo. Eunsil apontou a seringa em sua mão diretamente para Seljin. Nesse momento, Dong Xiol de repente apareceu por trás. Eunsil notou algo estranho e imediatamente mirou em Dong Xiol. Durante a luta, Dong Xiol usou toda a sua força para enfiar a agulha no braço de Eunsil, fazendo-a desmaiar rapidamente. Seljin correu direto para a floresta e então Dong Xiol contatou Sang-wan, pedindo-lhe para vir ajudar. Seljin correu para o local que Dong Xiol disse, em uma estrada escura. Ela de repente encontrou um carro vindo em sua direção. Seljin gritou desesperadamente por ajuda, mas quando o carro parou, Seljin ficou apavorada, pois quem saiu foi o Ant. Seljin desesperadamente tentou fugir, mas foi agarrada. Ele arrastou Seljin para a beira do rio e então agressivamente empurrou a cabeça dela para debaixo d'água. Só quando ela perdeu a consciência ela soltou e então carregou o corpo de Seljin para o carro. Quando Sang-wan chegou, não havia nenhum sinal de Seljin. Sang-wan achou estranho e imediatamente informou Dong Xiol sobre a situação. Na manhã seguinte, enquanto todos dormiam profundamente, Dong Xiol foi para o local que ele havia indicado a Seljin e encontrou um sapato na margem do rio. Dong Xiol sentiu que algo estava estranho. Sentindo que Seljin havia sofrido um acidente, Sang-wan foi ver Kang Se-yu e contou a ele sobre a situação de Seljin. Ele também denunciou a detenção de Dong Xiol e queria que Kang Se-yu investigasse a igreja, e ele mesmo queria ir junto. Eunsil, que esteve inconsciente por vários dias, acordou e viu o bilhete que Dong Xiol havia deixado, então foi encontrá-lo. Dong Xiol disse francamente que a filha de Eunsil também foi escolhida como mãe sagrada naquele ano. Ele questionou se ela realmente acreditava no inferno ou se estava apenas se forçando a acreditar para se enganar e enganar os outros. Diante do questionamento de Dong Xiol, Eunsil hesitou em responder. No dia seguinte, Sang-wan seguiu Kang Se-yu até a igreja. Eles foram direto para o porão onde Dong Xiol havia sido detido antes e procuraram por um longo tempo, mas estava vazio. Sang-wan ficou com raiva e quis confrontar o padre. Nesse momento, Dong Xiol se adiantou para detê-lo, fazendo um sinal com os olhos para que ele não se excitasse. Só então Sang-wan desistiu, mas embora não pudessem agir desta vez, eles ainda se recusaram a desistir. Primeiro, Dong Xiol perguntou a hora em que o Ant deixou a igreja e para onde ele estava indo, então disse a Sang-wan para Sang-wan emboscar e esperar por o Ant aparecer. Assim que viu o Ant, Sang-wan saiu do carro e perguntou diretamente se ele era quem havia matado o repórter, mas o Ant respondeu com um ar de satisfação. Vocês não foram investigar a igreja? Não havia nada lá. Sang-wan sorriu levemente. Em seguida, mentiu que havia encontrado uma testemunha e que já havia coletado depoimento. O Ant, em pânico, tentou pegar a gravação da mão de Sang-wan. Ele então desferiu um golpe, depois agarrou o pescoço de Sang-wan, proferiu algumas ameaças e confessou abertamente ter cometido assassinato. Agora, matar você também não faz diferença. Nesse momento, Dong Xiol e Dong-gu apareceram de repente e a polícia também chegou. Até esse ponto, o Ant ainda insistia em sua inocência. Então Sang-wan transmitiu diretamente a confissão do Ant de ter matado Seljin. Com essa evidência clara, o Ant foi imediatamente levado pela polícia. Enquanto isso, para destruir a igreja, Dong Xiol teve uma ideia ousada. Ele pediu a Sang-mi para revelar a verdade sobre sua infiltração ao padre, porque só assim eles poderiam ser trancados no local para onde os discípulos estavam sendo levados. Mas Sang-mi também tinha seus planos. Ela queria aproveitar a oportunidade do casamento para registrar as maldades que o padre havia feito a ela. Ela disse que a razão pela qual ela voltou era porque ela não queria mais ter medo deles, nem queria mais fugir. Ela queria destruir este lugar com as próprias mãos.
O padre fez muitos truques para fascinar as pessoas. Um livro pegou fogo em suas mãos, e essa ação fez com que todos na sala aplaudissem. Mas ele também queria mostrar que suas mãos não estavam feridas, e todos aplaudiram com espanto. Mais ainda reverenciavam o padre, e quando Eoncil recuperou a consciência, ela começou a duvidar do padre. Ela encontrou uma caixa de pomada anti-queimaduras no quarto do padre. Imediatamente, ela entendeu porque as mãos do padre não estavam feridas. Nesse momento, toda a sua fé desmoronou completamente. Do outro lado, Dom Sheol também iniciou seu plano. Depois de receber a notificação, ele restaurou o telefone para as configurações de fábrica, excluiu todas as mensagens e escondeu bem o telefone. Mas assim que ele saiu pela porta, ele foi derrubado. Quem o derrubou foi um dos homens do padre. Sang-mi o seguiu e apontou onde o telefone estava escondido, e por causa disso, o padre começou a confiar plenamente em Sang-mi. Dom Sheol foi espancado até inconsciência, e de fato foi trancado com os outros discípulos que estavam sendo detidos, vendo todos respirando com dificuldade. Dom Sheol o chamou repetidamente, mas antes que Dom Sheol entrasse aqui, Sang-wan já havia instalado um dispositivo de localização em seu telefone. Nesse momento, Dom Sheol pegou o telefone e esperou que Sang-wan viesse resgatá-lo. Através da localização do telefone, Sang-wan rapidamente encontrou o local onde estavam detidos. Ao ouvir a voz de Sang-wan, Dom Sheol imediatamente se levantou e respondeu. Finalmente, Sang-wan abriu a porta e salvou todos os que estavam presos. Ele disse ao grupo de Dom Sheol para contatar a polícia, enquanto ele e Dom Sheol iriam salvar Sang-mi. Nesse momento, o padre já estava se preparando para se casar com Sang-mi. Sang-mi aproveitou a oportunidade para expor muitos dos crimes hediondos do padre. Nesse momento, a verdadeira natureza do padre foi completamente revelada. Vendo que Sang-mi não estava obedecendo, ele a esbofeteou com força, depois tirou o cinto e se preparou para cometer um ato sujo. No momento crucial, Sang-wan de repente invadiu e deu um soco esmagador no rosto do padre, derrubando e salvando Sang-mi. Sang-mi saiu e encontrou sua mãe, as duas se abraçaram forte, então ela alegremente pegou o telefone que havia escondido cuidadosamente antes que tudo acontecesse. Gravando todo o processo, esta seria a evidência mais útil, mas assim que estavam prestes a sair, o padre de repente saiu correndo por trás. Agarrou Sang-mi e a ameaçou com uma faca. Quando o padre arrastou Sang-mi para a capela, ele viu Eoncil derramando gasolina no salão. O padre estava cheio de dúvidas. Eoncil disse que queria queimar todos os crimes e sujeiras daquele lugar. O padre, em pânico, imediatamente correu. Querendo pegar o isqueiro, nesse momento Sang-mi, por trás, pegou o sedativo que havia escondido e tocou o padre. Ele imediatamente caiu no chão, incapaz de se mover. Sang-mi pegou o isqueiro e o padre, aterrorizado, apressou-se em pedir desculpas. O padre, que antes era orgulhoso e nobre, agora estava no chão implorando por misericórdia, o que era realmente ridículo. Todos os eventos passados vieram claramente à mente. Sang-mi, com raiva, ergueu o isqueiro querendo acender o fogo. Felizmente, Sang-wan a impediu, pois se ela fizesse isso, ela se tornaria uma assassina. Dito isso, ele pegou o isqueiro da mão dela. O padre, vendo isso, levantou-se lentamente e continuou a falar bobagens. O resultado foi que ele esbarrou acidentalmente na vela ao lado e todo o seu corpo foi encharcado no chão com o que Eoncil havia derramado. Então o fogo imediatamente irrompeu, cobrindo rapidamente todo o seu corpo. Sang-wan puxou Sang-mi e eles fugiram apressadamente. O padre, cercado pelas chamas, debateu-se desesperadamente, mas nesse exato momento a cruz em chamas caiu diretamente sobre ele. Tudo finalmente havia terminado. Sang-mi estava livre e viu a luz, e nesse momento a mãe de Sang-mi também havia aceitado a verdade de que seu filho se foi, decidindo começar uma nova vida. E os 4 irmãos ainda lutavam como antes. Embora o período recente tenha sido extremamente cruel para eles, o vínculo de irmandade tornou-se ainda mais profundo. Depois que Sang-mi reapareceu, ela estava completamente mudada, elegante, graciosa, descontraída e confiante, não mais com a aparência assustada e controlada de antes. O filme de hoje termina aqui, obrigado a todos por assistirem. Adeus e até a próxima.